E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e vamos para mais um A Bordo do Sunny, o primeiro de 2025. E como a gente passou um bom tempo de hiato aí, né? Copiando o mangá, o anime de One Piece, nós temos muitos capítulos para falar aqui, do 1131 até o 1137. E a partir daí, voltaremos com a nossa programação normal semanalmente. Para bater esse papo aqui comigo está ele, o Strácia. E aí, Strácia? Fala galera, tudo bem? Desculpa aí nosso hiato, mas ninguém é de ferro, a gente tava precisando de umas merecidas férias, mas estamos de voltas aí com força total, prontos pra trazer mais esse conteúdinho pra vocês. Exatamente. O Carioca tá numas férias um pouquinho maiores aí, ele volta no 1138, mas aqui a gente vai trazer um resumão dessas coisas. Vamos falar, no geral, tudo que rolou, né? Bem rapidinho pra vocês, e depois a gente vai focar nos tópicos mais importantes, porque realmente são 7 capítulos e tem muita coisa, porque não são 7 capítulos de brincadeira, não são 7 capítulos de introdução, são 7 capítulos com senhoras pedradas do senhor Eiichiro Oda. Então, o Paulada atrás de paulada paulada. atrás de paulada. Então, Strassi vai dar um resumão assim, a gente vai comentar algumas coisas e depois a gente vai comentar realmente os tópicos mais importantes. Só pra alinhar um pouco a expectativa de todo mundo, vamos fazer o seguinte. A gente vai falar um pouco de cada capítulo, eu elenquei aqui os principais acontecimentos de cada um. A gente vai resumindo por eles e aí a gente vai discorrendo, deixando o finalzinho para o comentário final aí do resumo final de tudo que aconteceu e umas teorias novas que esse último capítulo trouxe pra gente, Bora. beleza? Para quem quiser pular o resumo dos capítulos do 1130 até o 1136 e ir direto pro momento onde a gente começa a falar do 1137, é só pular para o minuto 21 e 51 segundos do episódio. Começando então o capítulo 1131 de One Piece, eu nem peguei muito sobre a história da Yamato, a história de capa que tá acontecendo, porque, sinceramente, acho que decepcionou todo mundo até agora, não aconteceu nada muito relevante. A história ainda segue ela percorrendo cena policial lá de Wano, percorrendo os crimes, e nada de muito interessante aconteceu. Você discorda de mim, Não Marcola? discordo, acho que agora a gente tá entrando num caminho interessante porque ela achou um esconderijo do Who's Who. Então agora tá começando, mas assim, eu acho que isso poderia ter acontecido já há uns 7 capítulos, porque realmente até então não teve nada. Então o capítulo começa, né, agora com eles se livrando aí daquele, explorando Elbaf realmente, né? E o Luffy encontra o Loki, que é o príncipe amaldiçoado, e ele tá preso naquela situação ali há mais ou menos uns 6 anos. E eles ficam conversando, o, o Loki faz uma proposta, né? Pro Luffy e o Loki ser libertado em troca de destruir uma tripulação pirata, a escolha do Luffy. O Luffy obviamente caga pra esse tipo de coisa, porque ele não é isso, só que ele realmente se irrita quando o Loki chama o Shanks de um pirata covarde. Nessa hora ele já engata um Gear Forte e já mete o socão pra cima dele. Nesse momento, desse socão, ele é meio interrompido ali e a gente corta pro Zoro e os Chapéus de Palha, fugindo ali do Road, né, e seus seguidores indo em direção da vila de Elbaf, né. A gente começa também vendo o Rajarudin e o Stansen caçando um alce gigante como um presente pro Chapéu de Palha, eles comentam isso abertamente, né. E aí a gente vem, acho que pro grande momento aí, feeling pro grande fã de One Piece desse capítulo, que é a Robin pedindo pro Brook cortar seu cabelo, e quando mostra ela, a gente vê a Robin clássica, pré-time skip ali, criancinha, pré-time skip muito da hora. Marcola, o que você achou de tudo isso que Eu aconteceu aí? arrepiei no momento da Robin e arrepiei agora de novo com você lendo, porque assim, eu já falei aqui várias vezes que ela é minha personagem favorita. Ver ela com a franja, se preparando para reencontrar o sol, foi muito foda. E os momentos dela com o sol, que virão nos capítulos seguintes aqui, que a gente vai falar daqui a pouco, foram as coisas que mais mexeram comigo nesses capítulos em termos de emoção. A gente tem momentos de hype puro, né? Mas em termos de emoção, a Robin com o sol, eu fazia tempo que eu não chorava lendo o mangá de One Piece e eu chorei muito nesses momentos. Então, em relação ao Loki e ao Luffy, e ao Shanks, a gente vai falar disso mais pra frente, que tem outros pontos, mas eu fico imaginando se há alguns envolvimentos do Shanks aí que são ligados ao Shanks que na verdade podem não ter sido dele de fato, né? Mas isso aí também é assunto para outro momento. Mas nesse capítulo aí, basicamente é isso. Nico Robin de franja pro surto de todos os fãs de One Piece, porque puta que pariu. Só esqueci de comentar que o capítulo termina, na verdade, com a chegada de um navio em Elbaf, né? E a gente vê uma gritaria falando que o sol caiu e não está se movendo.
E aí fica todo mundo meio em choque, pô, a Robin acabou de chegar, o sol tá ali, que porra que Quando eu vai li isso a acontecer? primeira vez, eu fiquei muito puto. Eu falei, não, não é possível que o Oda vai fazer essa palhaçada. E aí a gente começa o capítulo 1132, né, com os Chapéus de Falha aí já se reencontrando e comentando um pouco, eles encontram alguns outros gigantes, né, e a gente entende um pouco mais sobre como é que funciona a distribuição do mundo de Elbaf. Aí a gente entende que tem um submundo, que é ali onde o Loki tá, tem um mundo solar, que é para onde a gente vai agora, e tem um mundo celestial, que até agora, até o 1137, não explicou muito bem o que é, né. Uhum. E que é muito legal, que como esse mundo ele é muito inspirado na mitologia nórdica, né, por causa dos gigantes, eles entram ali, eles acessam esse mundo solar via uma ponte de arco-íris, que é a Bifrost, né, que é uma bem conhecida aí para quem já conhece, quem lembra do Thor e tal, ela é bem, aparece bastante na mitologia nórdica, que é essa ponte de arco-íris aí, obviamente uma alusão a isso, e eles chegam na Vila dos Gigantes, o Luffy e o Zop ficam emocionados e tal, e aí a gente entende que meio eles estão, tá chegando todo mundo no mesmo lugar. O que é muito bacana nesse capítulo é que o final do capítulo termina com uma frase, né, falando que o Elbaf é muito legal e não sei o que, mas eu não ficaria muito nessa terra, né? E esse explorador é o Luiz Arnaud. Esse capítulo aí, acho que de todos os capítulos, é o capítulo menos interessante, né? Porque as coisas ainda não acontecem de verdade. Capítulo 1133. Eu tô dando um pouco de rush aqui, porque a gente tem bastante capítulo para Sim, falar e o último capítulo foi bem impactante aí no hype pra gente dos fãs de muito. One Piece. Capítulo 1133, ele começa com um resumo aí da trajetória da Robin, principalmente na parte pós, logo subsequente ali a fuga de Ohara. Daquela história que a gente sempre acompanhou ali quando a gente se aprofundou na história da Robin de verdade ali no finalzinho de Enies Lobby. Sim, ajuda na emoção, né? Aumentar a carga emocional que já estava grande. Uhum. E aí a gente vê, né, aí os Chapéus de Palha agora se encontrando 100% deles, finalmente, é assim, eles já tinham se encontrado lá em, nossa, como me fugiu o nome, meu Deus, Egghead? o Egghead. Vegapunk, em Egghead, e eles agora estão se encontrando, acho que é a primeira vez que a gente vê todos numa página. Nossa, eu nunca lembrava há quanto tempo eu não via todos na Sim. mesma página, assim. E aí vai começar o banquete, mas antes do banquete começar, a Robin decide que ela precisa ver o Sol, né? Porque, pô, ela não viu um encontro que não acontece há 22 anos. Quando ela tá a caminho ali do Sol, é comentado que o Sol tá passando mal. Todo mundo fica em desespero, fica puto. Mas a Robin tá tranquila, sabe o que o Sol tá fazendo. Quando chega lá, o Sol tenta dar um susto nela e a Robin tá hiper feliz de encontrar com ele. Ele explica que só sobreviveu porque o gelo que cobria ele derreteu depois do ataque do Buster Call, né? E aí é contado pra gente que ele tá agora na biblioteca, né? E, e eles continuam conversando ali, expressando sua felicidade. O nome desse capítulo até chama Me Elogie, né? Porque ela fala, me elogie por eu estar viva e tal. Arrepiei, velho. E é Puta muito merda. bacana. Arrepio. Tudo É envolve a muito Robin, me bacana. arrepia. Vai se fuder. A história dela é muito legal, né? Porque ela começou. Eu adoro esses arcos de personagens que começam como vilões e tem Loki! essa redenção. O Loki. Vamos chegar lá, mas isso ficou muito claro nesses últimos capítulos aí. No capítulo 1134, chama a Biblioteca da Coruja. O Luffy, nossa, num momento de maturidade do Luffy impressionante. Todo mundo se impressiona ali na cena, inclusive. Ele dá a mão pro Sol e fala: Meu, você é o cara que cuidou de um dos nossos quando a gente precisou, né? Então, eu quero deixar aqui meus agradecimentos a você, eu sou o Luffy e tal. E o Luffy fala: Não, pô, Luffy, você é famoso pra caralho já. Que bom que e aí ele fica feliz porque ele e a Robin conversam sobre isso até, que agora ela tem os Nakamas que E assim, eu gosto muito de como os Chapéus de Palha protegem a Robin. Tipo assim, eles todos se protegem, mas com a Robin a gente percebe que todos eles têm um cuidado maior. O Sop fica corajoso quando é pra proteger a Robin. O Chopper e a Nami também. Sabe? Quando envolve ela é muito foda. E nesse momento, todos eles param pra ver ela tendo o momento dela de reencontrar o Sol. O Luffy vai lá e agradece. Ele aprendeu essas formalidades em um ano, né? E ele vai lá e agradece como um bom capitão. E chega a ser engraçado, né? Ele tendo essa postura um pouco mais séria. E é muito foda
todos esses momentos que o bando simplesmente para pra apreciar a Nico Robin e pra protegê-la quando ela tá em perigo, sabe? O cuidado que eles têm com ela, pra mim, também é muito especial, assim. Eu acho que o simbolismo, né, que a Robin tem, que é, na verdade, a Robin, ela simboliza a guerra contra o governo mundial, né? Uhum. Então eu acho muito importante a relevância que ela tem para a obra. Ela é a única sobrevivente de todo um povo que detinha informação até aquele momento. Então é um negócio muito bacana, né? Muito bom. E depois disso, logo depois dessa conversa aí sobre eles, a Lilith começa a revelar possuir um clone perfeito do Vegapunk, só que de 20 anos atrás. E que ela já comenta aí, acho que quebrando algumas teorias das pessoas, ou não, né? Que ela pretende ficar em Elbaf pra fazer o seu nova base ali. A Bonnie também fala que quer ficar por ali, né? Sim. Nossa, eu até esqueci que a Porque Bonnie tava ali, velho. é que ela tá Nossa. criança de novo e você olha pra ela não lembra que é a Bonnie mais, sabe? Uhum. E é engraçado, só dois comentários que eu achei aqui. Eu achei nada a ver. Outro Vegapunk de novo. Pô, a gente já tem a Lilith, já tem a York, tem os três Vegapunk lá que se fundiram em um só, e agora vai ter outro Vegapunk de novo? Mas isso pra mim era óbvio, porque o cara é a mente mais fabulosa do mundo, ele já tinha conseguido se espalhar em 7 corpos nos satélites lá. É óbvio que ele teria um corpo reserva também, tá ligado? Tipo, Ah, mas eu acho que perdeu, pra mim perdeu um pouco o sacrifício. o sacrifício que ele fez ali, tipo, a mensagem que ele deixou. Pô, se ele tivesse simplesmente morrido, tudo bem que esse clone aí é um clone de 20 anos antes que não sabe de todas essas coisas. Ah, só um Mas, backupzinho que a Lily faz que passa é, tudo de novo também. mas perder, mas sei lá, eu senti que, sei lá, pô, a gente teve grandes mortes até o momento na obra do Bon Clay, Não morreu, não não. sei se ele, até agora morreu. O do Pedro lá, que ele O também Pedro, sim, sacrifica. esse aí foi pro saco. Nem o Pel morreu. Você acha que os caras vão matar o Vegapunk? É, sei lá, mas, pô, reviver 213 vezes é foda também. Aí eles começam a conhecer a escola, o Luffy e o Zop se metem em confusão lá com os Luffy aluninhos. sentando a mão em É, criança, muito bom. e aí é mostrado que essa nova geração de gigantes que estão nessa escola, eles não são tão agressivos, não são lutadores, né? Eles são meio paz e amor. Em determinado momento eles percebem que eles estão em cima de uma gigante, que Uhum. é a Ripley, que é a professora, que ela explica um pouco sobre a história do Loki, né? Que o Loki matou o pai dele e que desde que isso aconteceu, que esse rei Harold, ele era o rei que queria unificar, né? Trazer o mundo para em conexões com, aliás, o Baf com o mundo externo, o que lembra um pouco do Oden, né? O que o Oden tentou fazer ali também em determinado momento. Desde então, quando o Harold morreu, eles entenderam que eles precisavam ser mais pacíficos, então agora eles são mais negociadores, não lutam tanto, já não é aquele o país dos guerreiros como já foi, né? É, o Harold tinha, segundo falas, né? Segundo o que eles nos contam até agora, o Harold tinha também essa propensão pacífica aí. A gente corta aí para a exploração da biblioteca, volta para a biblioteca, né, com a Robin. E aí o Sol tá levando ela, ele conta que agora ele dá aula sobre sobre os gigantes, a história dos gigantes, e a gente é apresentado para a nova biblioteca de Ohara, que o Sol passou anos aí recuperando esses livros e deixou todos esses livros em Ohara agora. De Ohara agora em Elbaf. O que, pô, irado demais, né? Muito Porque os bom. segredos de Ohara estavam naquela biblioteca. Foi um dos principais motivos daquele país ser destruído, né? Sim, não me O, surpreenderia a Robin ficar aí um pouco mais também depois do arco. Não sei não, mas não seria tão estranho. com Ela certeza. e o Chopper, né? O O, Chopper adorou também. ele já até vamos falar um pouco mais pra frente. O que fica um pouco estranho aí só é que, de repente, né, os livros eles ficam gigantes. Depois desse momento na biblioteca, a gente é levado para uma conversa do Loki. É um take do Loki sozinho, com um Dendemushi específico. E o Loki tá conversando com uma pessoa que a gente não sabe quem é, chamado Moça. E na nota do tradutor lá da tradução que eu tô lendo, ele comenta que acho que ele chama Moça e um segundo honorífico,
que é pra alguém, geralmente, que você tem muito apreço. Sim. E eles discutem um pouco das experiências passadas, mostram que eles se conhecem há muito tempo, e parece que eles são um pouco amigos. E um comentário interessante que eles fazem, que a pessoa que está falando com o Loki faz, que acho que é o primeiro que vem com o seu comentarinho ali atrás, é que essa pessoa aprendeu, ela entendeu que a gentileza do Loki tá nos comentários agressivos dele, que ele fala de matar todo mundo, que ele não aguenta mais aquilo, que ele vai acabar com todo mundo e tudo mais. É o jeitão, né? Jeitão É. estouradinho dele. E aí o capítulo Guardem finaliza... essa pessoa, tá? Daqui a pouco vai ser voltamos. importante. Boa. E aí a gente tem uma grande invasão, um raio bem parecido com uma invocação lá dos Gorosei, né, em Egghead. Uhum. Atinge um castelo, e nesse castelo mágico traz duas figuras encapuzadas, e uma delas, mais uma vez, Shonks, aparece. Obviamente, a meia face aparecendo, sem revelar o outro lado da face, fazendo a gente não entender muito bem o que está acontecendo. Até esse momento, o mistério era mantido. O capítulo 1135, né, a gente conhece o Biblo. A gente não sabe muito bem se é homem ou mulher, mas é uma coruja gigante que tem uma Akuma no Mi, a Iku no Mi, que ela tem a capacidade de aumentar objetos inanimados. Na verdade, na tradução que eu li, foi até inorgânicos, eles chamaram. Sim. Mas que ajuda na leitura dos gigantes, né? É óbvio. Pô, se você tem uma biblioteca de livros pequenos e uma pessoa consegue aumentar esses livros, os gigantes conseguem ler e aí estudar realmente e se tornarem aí a nova população de Ohara, né? Forte. E aí as crianças continuam brincando lá, o Luffy mete eles no balanço, as crianças ficam em choque e tal. Porrada. O Sanji dá uma olhadinha, mas a criança abraça a teta das Ripley, aí o Sanji fica meio em choque, porque a criança olha com um olhar maldoso e tal. Sempre, né? O Momonosuke fazia isso com a Nami também, o Sanji fica puto. Essas crianças tudo doida. E aí a gente é apresentado por um outro personagem, que eu acho que deve ter uma importância aí mais pra frente nesse arco, que é o Colon. Colon, ele é apresentado ali, ele tenta já atacando o Luffy por trás, e o Luffy até fala, finalmente um guerreiro aqui, nem desses toscos dessas crianças. Luffy quebrando a espada é foda, tá? Não, muito foda. Não, o cara nem chega perto dele, né? Aí a gente e contam pra gente que o Colon é filho da Ripley, e ele comenta que ele é o filho dela com um humano. E que o humano não é revelado quem é ainda, mas que o humano fala que ele não pode casar. E eles têm uma união estável. Scooper Gaban. Já vou falar aqui, porque assim, ele fala que o pai dele é um pirata que não tem medo de gigante, que é brabo, não sei o quê. A cor do cabelo do moleque é rosa, e aí se você for ver o cobre, né, que o Scooper Gaban representa o cobre, o Silvers Rayleigh representa a prata e o Gold Roger representa o ouro, que é a trindade do bando do Rei dos Piratas. O estágio inicial do cobre, um cobre jovem, é rosa, né, a cor mais arrosada. E tem o cabelo do moleque. E o pai dele é o Gaban, porque aí você tem o Roger, que teve um filho com uma D fodona, que conseguiu segurar o Ace na barriga mais de não sei quantos meses. Você tem o Rayleigh, que casou com uma das imperatrizes do reino lá da Hancock, né? Das piratas Kuja lá, da Ilha das Mulheres. E você tem um outro que teve filho simplesmente com a gigante, tá ligado? E assim, o Rayleigh também teve filho, tá? Não sei se a Hancock é filha dele ou o Mihawk, mas acho que um dos dois mais pra Hancock. E aí são os três fodão do Roger, que é isso, né? E ele tá por aí, tá? E só que o pessoal que tava no barco lá, que não foi sequestrado por aquele tiozão estranho que eu esqueci o nome, eles recebem as novas vestimentas, né? Então a gente vê o Jinbei, o Frank, o Brook, todo mundo agora travestido de vikings. Foda. Muito foda também, esse quadro é bem bonito. Conversa um pouco mais sobre a árvore, né? A árvore que o Buffy é montado em cima, que ela é uma das árvores mais antigas do mundo. E aí o Frank faz um insight, né? Então fala assim, pô, eu fiz o Sunny dessa madeira em Water 7. Mano, o Oda é foda. O Oda é foda. Foda. Nem lembrava mais disso. O que eu achei interessante desse daí, e eu comentei já com o Marcola aqui em off, mas a gente concorda, eu acho que nesse assunto, vão dar um hype no Sunny graças a isso, com certeza. E o hype que eles vão dar, já vou falar agora, é pra caber um gigante. Vai, continua.
Vamos Não lá. sei se vai ser só isso, eu acho que vai ter mais alguma coisa. É a madeira mais forte do mundo, sempre falaram na época, eu lembro que ela tem uma escassez, que não é todo mundo que Sim, tinha, e raríssimo. tal. A gente corta de novo, né, para aqueles dois guerreiros lá, que a gente não sabe o Shonks e quem a gente não sabe quem é. E aí eles estão dentro do castelo ainda, lá que eles apareceram. E eles encontram dois gigantes. E eles começam a interrogar esses gigantes. E a pessoa que tá junto com o Shanks começa a usar um poder hiper forte, até mais que parece tipo um hack do rei, assim, meio, mas bem direcionado, quase meio extorsivo. Ela consegue fazer com que o cara meio que faça que o cara quer, sabe? É uma coisa bem interessante. Da aura deles é bem interessante, né? Eu tinha falado nessa época aí que eu achava que o Oda finalmente tinha conseguido introduzir a sua Akatsuki, né? Que era um grupo de aura misteriosa e maligna, assim, que estava faltando em One Piece. A gente tem diversos grupos de vilões aí, mas nenhum que tinha essa essência, né? Acho que faltava. Acho que você pontuou bem aí, né, quando você comparou com a Katsuki, porque a gente teve lá os Shichibukais lá no começo e depois. Mas sempre era uma coisa muito caricata, era quase que engraçado. O Mihawk, ele teve aqui, por exemplo, ele era um Shichibukai, mas ele teve essa ambiguidade. O Jinbei também, a Boa Hancock também. A Katsuki não, eles são todos maus ali, com exceção do Itachi e tal. E eles funcionam mais como um grupo do que os Shichibukai, né? Sim, Tem uma esse daí missão em não. Esse conjunto. daí. Os Aham. Cavaleiros Esse Santos daí também. os caras tão cuzão mesmo. Uhum, tô gostando muito. E aí aparece o Jaru, que é um gigante mais velho do mundo, com 408 anos. E o Luffy fica surpreso, porque quando esse Jaru aparece, ele tá com aquela barba gigantesca, ele é do tamanho de uma montanha, e ele tá com o elmo. E o elmo tem uma espada atravessada. E ele fala, a espada o elmo salvou minha vida, só que eu não consigo tirar ele mais. E aí ficou com esse elmo preso aí. E o capítulo acaba. Ó, até que fomos rápido, hein, até Uhum. agora. O capítulo 1136, agora que as coisas começam a ficar interessantes de verdade. Então, tudo começa primeiro com a discussão do Jaru conversando com o Luffy sobre as histórias do Sol, do Deus do Sol Nika, né? E ele vai descrevendo exatamente o que é Gear Fifth do Luffy, né? Então, são longos cabelos brancos, nuvens ao redor do pescoço, e ele é descrito que é alguém que sempre surge quando o mundo está sempre prestes a mudar, seja no nascimento de um novo mundo ou na destruição do novo mundo. O que achei muito legal, porque mais uma vez o Oda sendo Oda foda, gênio do que ele é, linkando nessa parte de destruição lá na profecia na Ilha dos Tritões, que aquela médium lá da Ilha dos Tritões faz, que o Luffy ia ser a pessoa que ia destruir o mundo, né? Destruir a Ilha dos Tritões. Sim. Então, mais uma vez o Luffy, o Nika, né, sendo demonstrado que como ele é o cara, faz essa reciclagem do mundo. Importante, ele fala que o mundo, né, foi destruído duas vezes, se eu não me engano, e que o Nika estava presente nas duas. Engraçado, porque a gente só sabe uma. Então, eles estão apresentando uma outra grande guerra, muito provavelmente bem antes do século perdido, né? Que Aham. talvez faça com que a gente tenha o Nika original nessa Uhum. primeira, o Joy Boy no século perdido e o Luffy agora na terceira, né? Eu acho que talvez essa história do Nika com o Luffy tenha alguma coisa mais linkada com as Akuma no Mis. Porque a gente também não tem muita explicação, a gente sabe que Akuma no Mi são das vontades, das pessoas, mas da onde vieram as Akuma no Mi propriamente dita, né? Sim. Tem umas suas teorias, mas eu acho que vai ter alguma coisa linkada com o nascimento das Akuma no Mis aí, com o deus Nika. Eu gosto muito da explicação do Vegapunk porque uma fala dele é muito emblemática. Eu não tenho nem que ficar discorrendo aqui se Deus existe ou não. Porque a partir do momento que alguém acredita que Deus existe, ele passa a existir. Então, a partir do momento que alguém acredita num libertador chamado Nika, Nika passa a existir. O governo mundial querer apagar Nika das histórias é querer fazer com que ele seja esquecido. E talvez isso apague a fruta da existência também. Né? Só que sempre vai ter alguém com esperança em Nika e o Nika sempre vai espalhar essa esperança, essa liberdade. Então eu acho que essa justificativa do Vegapunk fortalece muito o simbolismo de libertador da fruta do Luffy, então eu prefiro ficar com ela, sabe? Eu acho que o Oda vai mais longe um pouquinho. Eu acho que ele gosta de ir longe, ele gosta de deixar tudo extremamente explicado e amarrado. Eles continuam conversando e aí o tópico vem a história do Loki, né?
E aí o Jaru revela que o Loki, ele é o príncipe amaldiçoado de Elbaf, que ele causou o caos no reino desde jovem, e aí contam várias histórias aí dele que ele causou em jovem, que ele era um incendiário, que ele gostava de botar fogo nas coisas, que ele fazia não sei o que ele matou não sei quem, que ele matou não sei o que lá, e aí a mãe dele morreu de jeito estranho, ninguém sabe muito bem, e é tudo uma loucura. E comentam que ele foi a pessoa responsável, eu tinha falado isso antes, mas foi ele quem matou o rei Harald, né? E que foi ele que mergulhou Elbaf em uma crise extremamente grande. E que o Luffy, e na hora que ele estava fugindo, quem capturou o Loki foi o Shanks, há 6 anos atrás. Mas, e aí ele ficou, foi aí que ele foi preso ali naquela posição que a gente encontrou o Loki, e desde então ele segue preso, né? Uhum. Toda vez que a gente escuta o nome Shanks, o Luffy fica em polvorosa, né? Ele fica Completamente. totalmente maluco, ele fica doido. Representando todo mundo que tá lendo também. E o que eu achei muito da hora, que eu não lembro de em outro momento da obra isso acontecer, foi o Luffy ter contado tudo que ele falou com o Loki. Uhum. Ele deixou isso em obras normais, assim, geralmente o cara esconde, porque ele vai falar. Não, a gente tem um quadro claro do Luffy conversando com o Zoro, e depois a Nami aparece ali, e o Sanji aparece também um pouquinho, mas o Sanji não participa tanto. E ele fala, meu, eu simplesmente... Quero soltar E esse aí, o que que cara. a gente vai Quero fazer? soltar esse O que que cara. a gente... O que que a gente vai fazer agora? Porque na história que o Jaru conta, e é engraçado que da forma como o Jaru conta, o próprio Luffy fala, meu, mas então quer dizer que o Loki é uma boa pessoa? É, o E aí Jaru, todo né? mundo. É. E todo mundo fica, mas como assim? Não, ele é uma má pessoa, ele é horrível, ele matou o rei, que era foda e tal. Só que o Luffy mesmo fica estranho, ele fala, meu, acho que a gente tem que soltar porque eu preciso achar o Shanks. Ele fica meio nessa que se ele mentir, eu vou bater nele depois. É o bom e velho Luffy, vamos fazer o que eu quero, depois eu resolvo esses BO aí. E aí a Nami se junta a eles três, né? E eles falam, vamos achar essa tal chave e que essa chave deve estar nesse castelo, né? A Nami quer procurar algum tesouro ali que deve ter nesse castelo, mas eles partem para o castelo em busca disso que está acontecendo. E aí a gente vem pro capítulo derradeiro, Foda. que foi o capítulo dessa semana, que foi esse 1137, que explodiu cabeças de várias pessoas. O capítulo começa então com eles, né? O Luffy, o Zoro, a Nami, o Sanji, todos eles com aquele outro cara lá, Tozu? É O nome o dele? estranhão. O estranho dos Lego. Eles entrando nesse castelo, eles percebem que o castelo foi arrombado de dentro pra fora, e eles entram no castelo e começam a explorar o castelo. Encontram esqueletos gigantes, eles veem o... E aí, o que eu achei muito legal nessa parte é que a gente tem pequenas informações que acho que vão ser importantes em algum momento depois da obra, Muito, né? muito. Em determinado momento, o Luffy repara que alguns dos esqueletos têm chifres. Ele fala, igual o Wars lá, igual não sei o que. E aí esse cara que é o gigante, ele comenta, eles são os gigantes ancestrais. Não existe mais nenhum de sangue puro, mas eles estão espalhados pelo mundo aí. Alguns descendentes, né? Alguns descendentes. O Kaido, de Com repente, certeza. né? Com certeza. E falam que esses chifres eram simbolismos da era de guerras, né? Sim. E aí a gente vê uma foto do rei Harald, né? No quadro. Que é igualzinho o Kratos, por sinal. Com a cabeça toda cagada e tal. E aí o cara conta que o rei Harald, na verdade, ele arrancou os chifres da cabeça dele. Porque esses chifres era simbolismo dos gigantes ancestrais. E ele não queria mais aquilo para o Elbaf, ele queria o Elbaf de um outro jeito, Sim. né? Em determinado momento ali, pra terminar essa parte, o Luffy comenta, tem uns gigantes aqui e somos cortados novamente, né? Tem uns gigantes desmaiados, né? Porque tava todo mundo morto, esqueleto, mas tem gente de treta recente aí. E o Luffy vai correndo, ele não tá com medo, né? Aí o mangá corta, né? E a gente vai vendo que o Loki tá sendo atacado. Ele é atacado, e aí a gente é apresentado realmente pro parceiro do Shonks, que chama Gunko. É a mina, né? Uma mina. Ela chama uma usuária de Akuma no Mi, chamada Aro no Mi, que é basicamente uns vetores, né? Ela tem um poder de colocar um vetor e dar uma paulada em cima desse vetor aí.
e meio que o cara não consegue desviar, não entendi muito bem como que funciona exatamente, mas ela faz umas setas muito É doidas. a fruta da flecha humana, né? Paramécia. Aham. Bem apelão mesmo. Ela vai sair macetando o Loki. Eles ficam tentando, na verdade, meio que recrutar o Loki, o Cavaleiros clãzinho Santos. deles, É, né? os Cavaleiros Santos. Os Cavaleiros A Santos aí. grande Akatsuki. A grande Akatsuki. E o Loki falando não e apanhando, e apanhando. Em determinado momento, aí a gente é apresentado pro Shonks verdadeiro, aí sem teorias são confirmadas, as Uhul! pessoas choraram, fui xingado nas internets. O... somos apresentados aí por Fingarland Shamrock, falando claramente que ele é filho lá do Fingarland, como é o Garling. primeiro nome? Garling. Deixando bem claro que ele é filho, né, dele, tá escrito isso lá. Um fodão. Basicamente isso. Ele fala, você precisa tomar uma decisão, porque nós vamos botar todos os gigantes pra mamar. É, Basicamente isso. foda. Ele tenta, né, falar que o governo mundial tá interessado aí em submeter os guerreiros de Elbaf ao seu comando, não dessa forma, mas basicamente é isso que ele quer dizer. E o capítulo acaba Mano, com essa puta pedrada. que pariu, velho. Oda, vai se ferrar, tá? Não, o cara foi foda nessa daí, vou ter que combinar. Bom, vamos então pegar uns. Acabamos aqui o resumão, né? Vamos pegar agora por tópicos pra gente. Não, primeiro falar do Colin, filho da Ripley lá, porque eu realmente acho que ele é filho do Gaban, né? E aí a gente tem também a galera falando que tem gente em Elbaf pra aparecer. Eu já falei várias vezes daquela teoria da missão final dos Piratas Roger. O Rei Lin encontrou o Luffy no meio da Grand Line. Teria que alguém encontrar ele no final, seria o Gaban. Então, por conta de tudo isso, eu acredito que o Gaban vai aparecer. Agora, nós temos assuntos principais para tratar aqui envolvendo o Loki, o Jaru, o Shamrock, os Cavaleiros Santos, o Luffy, o Zoro e a Nami, né? Que basicamente é esse tópico. Primeiro de tudo, em relação ao Jaru. Quero saber de você. Você confia nele? Ah, cara, eu confio. Eu acho que assim, o que acontece, né? A gente, desde o momento que vou ter que falar um pouco do Loki, né? Uhum. Desde o momento que o Loki é apresentado, ele é apresentado como um cara ruim. Sim. Só que em todas as frases de todo mundo que falou sobre o Loki de uma forma diferente, não dá pra ficar claro que ele é realmente ruim assim. Parece que ele é uma pessoa boa, com uma visão meio deturpada, ou que não sabe se expressar. E eu acho até que o Jaru, da forma como ele fala, tá? Por mais que ele tenha lutado contra o Loki, ele sabe de mais alguma coisa que ele não falou. Então, vamos começar nesse tópico de que o Loki é inocente. Falar sobre isso primeiro. Primeiro ponto. O Luffy não sentiu hostilidade no hack dele, o Luffy sente hostilidade no hack do Kizaru, se prepara pra luta. Eu já falei isso várias vezes, que eu acho que ele tem um hack de observação semelhante ao da Otohime, que é a mãe da Shirahoshi, de sentir a intenção das pessoas. Ele fica entusiasmado quando ele escuta sobre o Loki. Ele fica puto com o Loki quando o Loki fala mal do Shanks. Mas aí, se o Zoro falar mal do Shanks, ele vai ficar puto com o Zoro. O Loki não quer, por nada no mundo, entrar nos Cavaleiros Santos. E ele mantém a honra dele, ele não vai enganar os Cavaleiros Santos falando, beleza, eu entro, me tira daqui e depois dá um pau nos caras, ou tentar, né? Que ele perderia muito provavelmente, porque esses caras são pica, né? Mas ele não quer fazer isso. Ele é amigo dos bichinhos. A gente tem que confiar em bichinho. É verdade. Temos que confiar em bichinho. E aí ele tem também essa parada de tipo, se isso tá acontecendo comigo é porque tem que acontecer. Se eu tiver que morrer aqui é porque era meu destino como um guerreiro morrer aqui. Né? E aí eles falam também que o Loki aparentemente talvez seja um pouco burro, né? Que ele seja manipulável e que ele seja essa pessoa estressada, irritadiça. Se o Usopp, na vila dele, fosse falar a verdade, alguém ia acreditar? Não, não ia acreditar. Por quê? Porque ele estava acostumado a mentir. Ele é uma pessoa má? Não é. A Nico Robin entra na obra como uma vilã. A Nami entra na obra como uma vilã. Tudo questão de perspectiva. E aqui eu faço a comparação da história do Loki com de um filme que todo mundo viu. Todo mundo viu. O Rei Leão. O Scar mata o Mufasa e mete a culpa no Simba. E o Simba vaza dali. Você matou seu pai, Simba. O que estão falando do Loki aqui? Que ele matou o pai dele. Quem tá aí pra contar a história? Só o Joru.
Só sobrou ele. Ele convenientemente sobrou, prendeu o Loki, ninguém vai ouvir o Loki, ninguém vai acreditar no Loki, mesmo se eu visse, talvez porque ele era realmente um rebeldezinho sem causa e tudo mais, mas não nesse nível de matar o próprio pai, né? Então, e a espada que tá na cabeça do Jarul é a espada que o Harold está segurando no quadro ali, né? Então, o que eu acredito que rolou aí foi essa grande manipulação. O Jarul, inclusive, quando ele tá falando, isso é no passado, eu acho que era na época que eles mostram o Jarul, quando a Big Mom tava lá. Ele fala que Elbaf, que os gigantes de Elbaf são guerreiros. Ele fala, nós somos guerreiros. Nós não éramos guerreiros, não fomos guerreiros, nós somos guerreiros. Então ele é claramente alguém contra esse tom pacífico do Rei Harold. Tá? Tem esse ponto primeiro. Então seria alguém que poderia manipular a situação para assumir o trono. Ele, sendo o maior ancião de todos, é quem está cuidando de Elbaf agora. É ele que lidera Elbaf. Ele é um líder interino, já que os filhos do rei, um é bastardo e o outro está preso. Mas ele que comanda. Então ele pode agora colocar Elbaf como essa vila de guerreiros aí, que ele quis, fazer o que ele quiser com a ilha. É ele que conta a história. Todo mundo que estava lá morreu, ou o Loki foi preso. Quem vai contar o que aconteceu lá dentro é o Jarul. O cara é um ancião, o mais velho de todos, todo mundo vai acreditar nele. A galera conhecia o Loki, sabia provavelmente que ele poderia fazer isso sim. E o Loki, assim como o Luffy assim como o Shanks ele não tem problema em relação à fama que dão pra ele. O Luffy não tá nem aí se alguém fala que ele é vilão. O Shanks não tá nem aí se alguém culpar ele por algo que o irmão gêmeo dele aí fez, o Shamrock. Daqui a pouco a gente fala disso. E o Loki deve ser a mesma coisa, mano. Ah, tão falando isso de mim, que se foda, velho. Eu não sou isso. E eu acho que por conta disso ele pode ser o próximo tripulante do Chapéu de Palha. Yamato também chegando. Seria um bando assim bizarro, né? Fortíssimo. Se entra Yamato e Loki nessa porra, mano. E aí eu acho que realmente isso é uma grande trama, só questão de perspectiva. Quando a gente vê o lado da Nico Robin, a gente entende tudo de por que ela era taxada como vilã. Quando a gente viu o lado da Nami, a gente também entendeu tudo disso. E Yamato mesmo chega parecendo aí filho do Kaido e tudo mais. E depois tem, tipo, isso é revertido. O Zoro tem uma fama de psicopata, tudo mais. E é isso, tá ligado? Não quer dizer que seja, e eu acredito que o Loki está sendo incriminado muito porque o Luffy não sentiu hostilidade, muito porque ele é amiguinho dos bichinhos, porque ele não quer entrar pros Cavaleiros Santos. Ele não tem essa ambição de ser um Tenryubito, por exemplo. Né? Então eu acho que o Jarul tá manipulando essa trama para ele poder manter esse posto dele. E eu acredito, inclusive, que essa espada é tipo aquele, soca a minha cara para parecer real, tá ligado? Eu tenho uma outra visão sobre esse ponto. Eu concordo que eu não acho que Eu concordo na parte até que o Loki é do bem e não é do mal. Mas eu quero apresentar uma outra teoria aqui que eu pensei enquanto tava fazendo aí o resumo. Manda bala. E se, na verdade, o Loki descobriu que o pai dele era um cuzão? Essa ideia de se tornar pacifista, alguma coisa, é realmente porque o pai dele recebeu uma proposta do governo mundial para fazer alguma coisa e trazer o governo mundial para perto. Entendeu? Uhum. Porque assim, vamos pensar, se o Jarul quisesse manter os piratas guerreiros, ele não ia deixar essa escola ser assim. Ele ia ser talvez mais ofensivo com algumas coisas. Eu acho que o governo mundial já teria tido mais interação com o governo mundial. Sim. Eu acho que provavelmente o Harald também não era inocente. Ele era alguém que estava claramente envolvido com alguma coisa errada. Ele não tem uma cara de bonzinho, pra começar, né? Ele, como você falou, parece o Kratos. Kratos nunca vai ter uma cara de bonzinho. É grandioso demais as descrições dele também pra não serem suspeitas, tá ligado? Ele é um cara que... É tudo quando a pessoa, no One Piece, principalmente, quando é retratada assim, como uma bondade absoluta, alguma coisa, a gente tem que desconfiar. Sim. São poucos personagens na obra que realmente tem essa bondade absoluta, né? E o Oda adora trabalhar essa dualidade. Então, eu acredito que provavelmente o Harald sabia de coisas e o Loki deve ter visto essas coisas, alguma coisa, e falou, se eu não fizer alguma coisa, nós estamos fodidos. Então, na verdade, ele teve que fazer esse sacrifício de brigar com o pai, matar o pai, e o Jarul sabia disso, de repente, Sim. Entendeu? Acho que as nossas teorias se conectam nesse ponto. Talvez foi o seguinte, me bate pra falar que a gente brigou, entendeu? Mas ajudando. Assume você
eu vou ser o incriminado, vou tentar fugir. Ele só não contava com o Shanks, É. entendeu? Uhum. Vou tentar fugir, só que o Shanks pegou ele no meio do caminho. E ele ficou preso lá e ele só tá de boa lá. E aí ele tem esse amigo, o Mozu, né, que fala com ele, que meio que deve saber boa parte da E história. eu acho que pode ser o Jaru, tá? O E, Jaru. porque o Dendemushi é igualzinho, é meio velho, assim. E aí, Aham. tipo, mas ó, o Jaru é amigo dele. O Jaru, se ele for essa pessoa, ele pode ser esse agente duplo, porque ele controla as narrativas, ele é o único que fala com o Loki, ele é o único que fala do Loki pro resto do povo. Tá, então ele pode fazer esse jogo duplo. O Scar, eu tô usando esse exemplo de Rei Leão. O Simba achava o Scar um tio maravilhoso, ele adorava o Scar, ele ia lá brincar com o Scar e tudo mais. É, só que agora, vendo por esse seu lado também, pode ser que o Jaru esteja ajudando, mas aí eu não entendo como que ele mancharia tanto a imagem do Loki assim. Porém, isso que eu falei também, do Loki, assim como o Luffy, não se importar pro quão suja a imagem dele também pode ser uma boa. E aí o Shanks chegar nisso tudo deu essa atrapalhada aí no plano deles. É interessante. E aí nós temos uns problemas com datas aí, porque o Shanks há 6 anos pegou. Aí tem gente até falando que foi por isso que o Shanks virou imperador. Só que tem uma outra fala de que o Harold morreu há 14 anos. E Mas é meio confuso, é né? bem confuso. A gente sabe que os gigantes vivem muito mais, então a perspectiva de passagem de ano para eles é diferente. Mas nisso, o Harold morreu há 14 anos e o Shanks pega a Hito Hito no Mi modelo Nika há 13 anos, que é quando o Luffy come. Então pode muito bem sim ser a fruta divina dos gigantes de Elbaf, e talvez a outra mentira seja que o Loki consumiu a fruta do pai dele, porque quando a Akuma no Mi, o usuário morre, a fruta reaparece em outro lugar. O Barba Negra tem o jeito dele lá de instantaneamente passar para ele, talvez quando o usuário ainda esteja vivo. Porque ele tá caçando frutas e roubando essas frutas de pessoas vivas, né? Então é outra coisa, ele pegou ali nos últimos momentos de vida do Barba Branca, mas ele estava vivo ainda, senão a fruta ia reaparecer em outro canto. Então realmente pode ser que a fruta que eles falam, que tem o poder de destruir o mundo, que é uma fruta lendária em Elbaf, seja a fruta de Nika mesmo, que Harold tinha, e quando ele morre 14 anos ela reaparece, e o Shanks, um ano depois, pega essa fruta e ela acaba sendo engolida pelo Luffy. Os anos É, pra isso batem, né? ou não necessariamente ele os, comeu a fruta, né? Ele tinha posse da fruta de repente, né? Era uma fruta que eles deixavam ali, de repente tipo um escolhido, alguma coisa, uma parada assim, sabe? Que tem Sim, também. Toda vez que a gente tem alguma coisa mítica, tem um escolhido, alguma coisa nesse sentido. exato, um artefato É, protegido, né? aham. Sim. E aí, basicamente, do Harold é isso, só que isso é interessante também dos gigantes anciãos, que tem os chifres e tudo mais, porque nós Sim. temos o Kaido com chifres de Oni, né? Ele é um Oni. E aí eu acho Uhum. que os Onis podem ser também descendentes dos gigantes, assim como aí você passa pra Yamato, pra todos os outros, Uchi, todos os personagens que têm esses chifres naturalmente. Eu acho que a gente tem algumas coisas nas obras que tem nomes diferentes, mas são a mesma coisa, né? Sim, tipo assim, vamos supor que o Kaido seja filho do Harold. Eu acho que não, por causa da idade, ele poderia ser. Como ele não herdou o gigante, o lado gigante, ele não tem essa expectativa de vida, talvez. Mas ele pode ser um neto ou bisneto. Né? Eu tava lendo um pouquinho sobre as referências disso, de que o Harold e o Kaido seriam inspirados aí no Genghis Khan. O escritor da biografia do Genghis Khan chama Harold Lamb, né? Caralho. É. E aí eles relacionam também a história dos gigantes e dos Onis com o povo mongol, que eram conhecidos por sua força de guerra, e um comandante mongol era chamado de Kaido. E esse Kaido era neto do Ogdei Khan, que era o terceiro filho do Genghis Khan. Então o Kaido pode ser, tipo, sei lá, se o Harold foi inspirado no Genghis Khan, ou era filho de um Genghis Khan, o Kaido pode ser um neto, um bisneto do Harold. E, inclusive, a caveira de Onigashima pode ser a cabeça de um gigante ancião desses do primeira leva aí que tem os chifres, talvez do primeiro de todos, né? Então, tem várias possibilidades nisso tudo. Não, eu acho que o Kaido ser inspirado em Genghis Khan é meio óbvio. Sim, Até se a gente pegar aí todas as adaptações que a gente já viu da cultura pop de forma geral, que
adaptam Genghis Khan, tem aquele lance do bigode, é bem parecido e tal. Isso é bem evidente. Sim. Mas esse negócio do Harald aí, você foi longe. Foi Então. pesquisa profissional. É isso. Bom, desse tópico então de Loki, Harald, esse complô de Elbaf aí, podemos passar pra Shamrock? Vamos passar pra Shamrock, né? E acho que foi a maior revelação desse capítulo aí, né? Que satisfez você e muitos outros teóricos. Eu queria falar teoria dos Shonks. que eu tenho um vídeo publicado há 2 anos falando disso, tá? E riram de mim. Riam agora. Eu quero ver quem tá rindo agora, porque eu tô rindo pra caramba. Bem, acho que assim, a gente sabia que não era o Shanks, né? Acho que Agora sabia, né? Não, tô sabia, brincando. A gente sabia que não era o Shanks, a gente só não tinha certeza se era um irmão, se era alguma coisa, o que era exatamente, né? Sim. Hoje é dia 28, né? Pra quem não sabe, já saíram os spoilers do próximo capítulo. Sim. Eu não vou falar nada. Não vamos falar nada. Mas eu vou só dizer uma coisa. Teorias caem. Teoria se fortalece. Perguntas são respondidas. Aham. São coisas assim. Então, o que a gente tava pesquisando, a gente tava batendo um papo aqui antes de gravar. E a gente trouxe aqui, primeira coisa que eu acho que é importante falar. O que significa Shamrock, né? E o que é engraçado o nome começa igual, né? Shanks, Shamrock, é muito parecido, né? A gente tentou procurar, né, o que significava cada um dos nomes. O Shamrock significa um trevo verde de 3 folhas, né? E geralmente são atribuídos coisas mágicas e são lendárias de tradição celta. Eu até anotei aqui, na cultura irlandesa, Shamrock foi utilizado pelo missionário São Patrício para ilustrar a trindade durante a cristianização do século XV. Caralho, arrepiei. O Pai, o Filho, Shanks e o Espírito Santo, que é o Cavaleiro Santo, Shamrock. Caralho! Vai. Não, mas eu vou ainda mais longe. E se a gente fizer uma alusão à trindade do Shamrock, que é quem? Imu-sama, os Gorosei, governo mundial, vamos dizer assim, né? E os Cavaleiros Santos. Bom também. Entendeu? Bom também. Pode ser uma outra coisa, né? Ele é uma informação muito, muito interessante, né? Muito. Eu li uma outra coisa aqui de um outro site que eu também achei interessante, se não veio da minha cabeça, é o Kibei, de uma página aqui que eu sou usuário de Facebook, desculpa aí, todo mundo tem esse preconceito, mas eu Kibei aqui, que nas culturas asiáticas, ter gêmeos é sinal de mau agouro, má sorte. E é muito engraçado como a escolha do nome Shamrock é um nome que geralmente vem... É um trevo, né? Que geralmente vem de sorte. Sinônimo de boa sorte. Então é muito engraçado como esse conceito de má sorte vem do fato dele ser gêmeos, mas o nome dele traz o nome de boa sorte. Sim, né? E um outro ponto também dessa de trindade, que eu gosto dessa de Pai, Filho e Espírito Santo como sendo o Shanks, o Garlin e o Shamrock, é que o Shanks tem um ataque chamado Divine Departure, né? Departura divina. E o que eu acho foda é que eu e o Strácia pesquisamos o que é um Shanks, pra gente tentar achar uma ligação com o Shamrock, o trevo de 3 folhas. E eu não achei. Só que eu achei uma porra de um podcast de golfe que chama Shamrock e Shanks. Um podcast de golfe que chama Shamrock e Shanks. Tá? O bagulho não é de ontem, não. Ouviu? Não. Mas aí eu queria saber o que é um Shanks, tá ligado? Se alguém souber o que é um Shanks, avisa aí pra gente, porque caralho. Eu pesquisei também uma coisa mais simbólica do que significa o Shanks. A única palavra que eles falam que Shanks significa é magro. Shanks significa alguém esbelto, alguém magro, que era um nome muito comum usado para sobrenome, tipo Marcus Shanks, e depois ele mudou para um nome próprio. E ele sempre é alusionado com magro, esbelto, esguio, alguém com uma distinção ímpar e tal. Não é tão claro igual o Shamrock, né? Não. Mas a gente também não sabe
Provavelmente sim, pelo começo do nome parecido. Se esse nome o Oda pode usar como um sinal às vezes de má sorte ou de divergência. Porque o Shamrock, ele é um trevo, né? Sorte, boa sorte, faz tudo. E a gente não sabe exatamente se eles são irmãos, clones, gêmeos. Foda. Se eles forem gêmeos, o que fez eles separarem? Foi o fato de ser gêmeo traz mais sorte? Não, o Shanks foi sequestrado. Não, eu acho que eles mostram no filme da Uta, não sei se é no filme, mas eles mostram, se fosse no filme não seria canônico, mas acho que é canônico sim, que o Roger achou o Shanks no barril de tesouro aí, né, no incidente de God Valley que o Garlin estava. E assim, gente, só um pouquinho, o Shamrock and Shanks teve o seu primeiro episódio publicado em março de 2021, o podcast de golfe. E o símbolo deles é escrito Shamrock e Shanks e um trevo de 3 folhas apontando para uma bola de golfe. Tá, não, eu tô ainda impactado com o nome desse podcast. Vai se fuder. Não, a gente tem que procurar. Eu vou caçar isso aí depois. Tem no Spotify. Se eles perguntam o significado do nome. Uhum. Alguém deve ter perguntado alguma vez. Por favor. Em God Valley, o Garlin tava lá como a grande estrela e levou os seus 2 bebezinhos. Provavelmente a esposa dele talvez até pode ter dado a luz ali, acho que não, mas foi com os bebês ali. E aí teve a invasão dos piratas do Roger, teve a treta com o Zebek e tudo mais. E o Roger acabou saindo com um tesouro. E este tesouro estava dentro dele um bebê, o Shanks. O Shanks foi criado fora. O Figarland Shamrock ficou por ali e acabou sendo criado como o único filho. Mas uma coisa interessante disso, do Shanks ter sido encontrado no baú do tesouro que o Roger pegou, Shanks bebê, é que o Shanks tem a espada do grifo, né? O nome da espada dele é grifo. E os grifos representam sabedoria, senso de justiça e o seu instinto o levava a locais com tesouros escondidos. O instinto do grifo é de achar tesouros. O Shanks foi encontrado em um tesouro, né? Então eu gosto muito de como essa situação toda se revela. Então, sim, né? São gêmeos. Aí o cara... Assim, chegou uma época que a galera tava especulando, eu inclusive, quando a Gunko lá usou os ataques dela pela primeira vez, de fita, que os Cavaleiros Santos poderiam ter os poderes inspirados nos monstros da cultura pop. Então a múmia, que teria as fitas. E aí eu cheguei a cogitar que o Shamrock seria o Frankenstein. Então que o Figarland Garlin perdeu o Shanks, não conseguiu lidar com isso e criou um novo Shanks pra ele, né? Só que agora isso aí eu acho que meio que cai por terra. E tem uma nova leitura de que os poderes dos Cavaleiros Santos seriam inspirados nos espíritos celestiais, então de signo. Taurus, Gemini, né? E aí se for gêmeo, o Shamrock seria o Gemini da parada. E sempre bom lembrar, quando eles estão entrando na Terra Sagrada para o Reverie, que o Garp tá subindo lá com uma galera, a gente vê 10 estátuas de guerreiros, que na minha visão são os Cavaleiros Santos. E nós temos 9 Cavaleiros Santos apenas mostrados nas silhuetas. Então, para mim, o 10º pode ser que o Shanks e o Shamrock representem o Gemini. Ou, para mim, o 10º também pode ser o Mihawk. Essa teoria do Mihawk eu fiz achando que estes personagens seriam inspirados nas criaturas, nesses monstros da cultura pop. E aí o Mihawk seria o Drácula, né? Não preciso nem explicar por quê. Mas como talvez essa teoria não seja, de fato, eu gosto também dessa leitura deles serem os signos, então a gente tem que esperar um pouquinho. Mas eu acho sim que tem mais um Cavaleiro Santo e que esse Cavaleiro Santo já tá fora da Terra Sagrada há muito tempo, porque ele é meio que o infiltrado deles no mundo normal. Alguém que tá ali vendo tudo de perto para saber o momento deles entrarem em ação. Também faria sentido ser o Mihawk, que nunca teve uma fidelidade com nenhuma organização. Agora ele tem com a Cross Guild, mas é mais por proteção própria ali e tudo mais. Pô, mas não são 12 signos do Zodíaco? Ah, mas aí mete 2 aí em um, já era. Não mete essa, Marco. Especulação, porra. Só que assim, o maluco é pica, tá? Shamrock. E assim, outra coisa. Muito foda. Esse quadro é muito bom, a essência dele é foda. Ele tá todo completinho, perfeitinho, não tem cicatriz, não tem um braço faltando. E eles confirmam aqui a Gunko como tendo uma Akuma no Mi. A Aro no Mi, flecha humana. Eles nunca confirmaram os poderes dos Gorosei como sendo de Akumas no Mi. Então aquela relação dos Gorosei com o Imusama não tem aqui. A gente viu esses Cavaleiros Santos chegando em Elbaf através de um círculo de ritual também.
Só que os poderes deles não vêm daí. Então talvez Imu tenha essa habilidade também de transportar esses guerreiros através desses rituais. Só que os Cavaleiros Santos não são os Gorosei. Eles não têm o poder vindo diretamente de Imu. Né? É outra parada. São os poderes deles. E eu acho que esse irmão do Shanks vai ser puro hack igual o Shanks também. Tá? Acho que ele, pessoalmente, não vai ter nenhum poder, não. Acho que não também, até porque eu acho que o Fingarland pai também não tinha, né? Quando a gente corta lá pra aquela pedacinho ali que a gente vê, né, da batalha do... Nossa, acabou de... God Valley lá, que ele aparece. Que ele fez uma cicatriz do Barba Branca, sempre bom lembrar. Sim, ele sai batendo todo mundo, não parece que ele tenha Akuma no Mi ou tipo de poder, assim, né? Ele é forte pra caramba, um baita espadachim. Ele tem aquela sede, né, meio berserker de sair matando todo mundo, mas é isso. Talvez o Shamrock tenha esse tipo de habilidade também, alguma coisa meio berserker. Sim, e é bem preconceituoso esse Shamrock, né? Estou cansado desse bando de inúteis, esperava que resolvêssemos a coisa de uma forma eficiente, farei com que se submetam ao comando do nosso governo mundial, custe o que custar. Agora tem o seguinte... O Luffy entrou no castelo, achou os gigantes que estavam desmaiados, que foram atacados pela Gunko. Então ele tá chegando aí. O que você acha que vai acontecer? Você acha que o Luffy vai chegar aí, vai proteger o Loki, impedindo eles de matar o Loki, e vai ter uma tretinha? Ou você acha que no momento que o Luffy apareceu, os dois vão vazar daí? Eu não sei exatamente, assim, o que o Oda tá planejando pra, por exemplo, quando esses gigantes viram eles dois... Eu não sei se eles chegaram a reconhecer, porque o Shanks é o cara mais conhecido. Ninguém sabe quem é o Shamrock. O Shamrock é um cara meio das sombras. Sim, o Shanks eles amam lá em Elbaf. Tá? Exatamente. Então assim, não sei se eles viram, putz, o Shanks estava aqui, entendeu? Eles podem falar, eles estavam procurando o Loki, o Shanks estava procurando o Loki. E isso faz o Luffy ir pra lá, atrás do Loki, né? Já com essa chave aí, com alguma coisa. E aí quando ele chega, ele vai falar, ué, cadê a sua cicatriz? Tipo, uma parada bem Luffy, assim, sabe? Uma coisa meio... não medindo o perigo que ele tá se metendo. Ou... Eu acho que a gente vai ter uma pequena interação aí de luta, mas vai ficar um pouco. Ou talvez algo mais foda do Luffy reconhecer, porque assim, quando eles estão em Wano, o Luffy reconhece o hack do Shanks. E ele nem fala nada, ele abre um sorrisinho. É muito fofa essa cena, inclusive. O mais foda seria ele se deparar com esse cara que tem a cara do Shanks e falar, não é o Shanks. Imediatamente. Você não é o Shanks, quem é você? Por que você tá usando a cara do Shanks, tá ligado? Falar assim, você roubou a cara do Shanks, dando essa de burrão dele aí, tá ligado? Ou meter um Bon Clay. Bon Clay, você não tinha morrido. Caralho. Não, o Shanks tem a cicatriz, tá imitando errado. Uhum. Mas nesse nível de imediatamente saber, não é o Shanks esse cara. E eu não sei se teria uma treta, porque pra mim o conflito do Shamrock e tudo mais... é mais com o Shanks e com o Dragon, né? Porque o Dragon falou, quando os Cavaleiros Santos entrarem em ação, o governo mundial, o Exército Revolucionário também vai ter que entrar, né? Uhum. Não, talvez isso seja deixa aí pra começar a movimentação aí do Dragon, Sabo e companhia, né? Sim. Porque eles precisam fazer alguma coisa pra se movimentar. O que eu acho que vai acontecer, eu ainda sigo, tenho um grande amigo meu, Luiz, um beijo se estiver ouvindo. Ele me falou que esse arco, ele soltou essa teoria, eu ainda acho, que é um arco de preparação, tá? Eu ainda acho, sigo nessa linha, que o Elbaf é um arco de treinamento. Então o que provavelmente eu acho que vai acontecer, eles vão se encontrar, mas provavelmente eles vão usar esse teletransporte maluco aí de novo, vão voltar pra onde eles estavam, vai falar alguma coisa tipo assim... Puta, agora não é ainda a hora da gente se enfrentar. Sabe? Um imperador está além da nossa alçada nesse momento, alguma coisa assim. Não, acho que nem isso ele falaria. Ele ia falar, talvez assim, minha ordem não é essa, alguma parada mais assim, sabe? Uhum. Porque acho que ele não falaria do imperador não estar na minha alçada, porque acho que ele estaria. Não, eu acho que em termos de força sim, mas não em termos de missão, tá ligado? Pode ser. Por isso que eu acho que ele falaria alguma coisa assim, tipo, essa não é a nossa missão nesse momento. Tipo, você não é meu alvo, alguma coisa assim. Porque aí já é risco demais pra eles também, né? Eles estão. O Loki tá preso e sozinho, né? Uhum. E eles são bem misteriosos. Não, e assim, o Loki tá apanhando lá da Gunko, meio que com força total, assim. E ele tá bem. Ele ainda tá falando, ele ainda tá se movimentando, ele tá preso. Mas ela tá irritando forte ele, tá? Tipo, cara... Não, sim, mas ele tá com algema de
de Karoseki lá. Karyoseki. E aí ele tá com essas algemas, ou seja, o que indica que ele tem algum poder de alguma Akuma no Mi, né? Uhum. E ele não tá usando zero o poder dele. Como falaram que ele é um incendiário, eu imagino que seja alguma coisa a ver com fogo. Mas eu não sei o que. Não sei se é uma Zoan, se é alguma coisa nesse sentido. Eu acho que tem alguma coisa a ver com fogo. Eu acredito que seja Zoan, até pela facilidade dos bichos e tal. Mas ele não faz nada. Então ele não revida, não faz nada. A gente não tem noção. E ele é sempre pautado com alguém muito forte. Independentemente de qual foi a teoria, se foi a tua, se foi a minha ou se foi uma terceira teoria, ele precisa, a gente precisa, na verdade, com que ele mostre sua força, né? Eu acho que talvez o Luffy chegue com a chave, solte o Loki e ele dê um chega pra lá neles dois, entendeu? Sim, Porque o Loki porque é assim, muito forte. E aí, beleza, o Loki dá um chega pra lá, eles ficam meio putos, que agora tem. Puta, tem o Zoro, tem o Luffy, tem o Sanji também. Os 4 contra 2 fica meio em desvantagem ali. Eles falam, meu, vamos voltar, depois a gente volta com mais gente. E deixa esses caras aí. E aí vira o arco de treinamento aí, de melhora do Sunny, de treinamento, da Robin ficando mais forte, conhecendo, aumentando seu conteúdo do mundo, seu entendimento dos poneglyphs, o Chopper com a biblioteca alcançando mais doenças, o Luffy treinando alguma coisa que só os guerreiros de Elbaf possam proporcionar pra ele, o Zoro cortando a madeira lá, fudidona, e por aí vai. e assim, umas coisas também. Eu queria muito, muito ver o bando do Luffy com o Loki e a Yamato, cara. Tipo assim, mas muito, muito. Porque aí é um nível de tripulação que, sei lá, viu, se o bando do Shanks tudo bem. Separado, mas assim, é uma parada surreal. E seria muito foda ver todos eles no mesmo navio, só que pra caber o Loki num navio, eles precisariam realmente upar o Sunny num nível foda também. Não, E. sim, com certeza. Aí eles precisam de mais espaço ali no Sunny, querendo ou não. Tudo bem que o Sunny é um barco grande, mas eles precisam de mais espaço se vão querer colocar um gigante na equipe. Exato. O que eu não sei, uma coisa que a gente acabou nem comentando eu acho que já tinham falado isso, mas eu não lembrava, que o Hajirudin era o príncipe dos gigantes, né? Sim. Eu acho que comentou isso lá em... A gente comentou quando falam que eles eram filhos de mães diferentes, que a gente falou que ele poderia ser um bastardo mesmo. E é. E ele é... Não, acho que comentam isso lá em Dressrosa também, não comentam? Quando ele conhece o Luffy, que ele era um príncipe dos gigantes, alguma coisa assim. Talvez. Eu não lembro exatamente, mas ele não seria o herdeiro. Eu acho que os dois vão acabar se dando bem, ele e o Loki, porque eles são meio irmãos. Eles vão tretar em algum momento, com certeza. Isso talvez até bote em xeque um pouco a relação do Luffy com o Hajirudin. Ele fica meio bravinho e tal. Mas eu acho que em determinado momento as coisas que... eu acho... Por isso que eu acho que o Jaru, na verdade, ele tá junto com o Loki, não contra ele. Porque eles vão servir pra converter o resto da galera. Uhum. Puta, a gente fez isso, teve que falar isso por causa disso. Tivemos que falar disso por causa daquilo. Putz, o Loki desde pequeno, sei lá, não sei exatamente como eles vão... O Loki é o deus da mentira no final das contas, né? E toda essa história pode ser uma grande mentira. Ele mente. A maior mentira de todas foi ele ter matado o pai dele. E sempre bom lembrar também que o Doflamingo fala que a história favorece os vencedores. Então, se no caso do Jaru ser um traidor e estiver causando na do Loki, né, essa leitura faz sentido. Agora, se o Jaru for o amigo do Loki do jeito que você está pensando, que também faz bastante sentido, seria interessante. A gente quer devolver aos gigantes a grandeza dos guerreiros, tudo mais. Não, e nesses capítulos que a gente leu, tem uma parte bem, de novo, que o Sol fala pra Robin, ele fala, você ouviu a transmissão do Vegapunk? Ela fala, não ouvi tudo e tal. Ele fala, então, que a história é contada pelos vencedores. Ele tá falando de Ohara nessa hora. Sim. Mas o Oda não dá ponto sem nó, né? Ele sabe exatamente o que ele tá fazendo. Exatamente. E, assim, o Loki é muito forte porque os caras querem ele nos Cavaleiros Santos, né? Sim. E aí eu quero te fazer uma pergunta pra encerrar.
Qual família é mais foda? Os Monkey D ou os Figarland? Ó, vou ser sincero pra você, hein? Até o que a gente. Do momento que a gente já conheceu até agora, do nível de poder, eu não tô falando de influência, de coisas que já apareceram, Tá. os Fingarlands são mais foda. Então vamos só listar pro pessoal. Monkey D, Luffy, um imperador. Monkey D, Dragon, o líder do exército revolucionário. E Monkey D. Garp, o herói da marinha. E os Figarland são Figarland Garlin, um Gorosei. Figarland Shamrock, um Cavaleiro Santo. Não um Cavaleiro Santo, o líder dos Cavaleiros Santos. E Shanks, não um imperador, o imperador mais forte. Então, realmente, são duas famílias que puta que pariu, Não, hein? e detalhe, assim, do Fingarland, a gente ainda tem uma noção da extensão do que ele já foi, né? O Garp, a gente também tem essa noção. O Sim. Shanks, a gente tem essa noção, assim como o Luffy. Só que tanto o Shamrock Quanto o Dragon. quanto o Dragon, a gente não faz ideia da extensão dos poderes E deles. são provavelmente os que vão se catar, né? Exatamente, vão sair na mão, entendeu? Sim. Então eu acho que provavelmente a gente vai ter aí, agora, chegamos num ponto da história até, que o Oda já falou, a gente sempre brinca, né, que cada 5 anos são mais 5 anos, mas eu acho que agora ele deu uma rushada na história final de verdade, assim. Ele deu uma acelerada, é óbvio que ainda a velocidade do Oda, que é uma velocidade de 0.75, 0.5 da velocidade de um humano normal, mas ele tá começando a dar mais explicações da história, tá começando a amarrar mais as pontas de novo, que eu achei que a gente ficou muito perdido ali, eu achei que o ano ia explicar muito mais coisa do que explicou, sabe? Sim. Ficou muito dentro do próprio arco e não explicou tanto Mas agora, as coisas. em compensação, Egghead foi a jato, foi. um arco a jato, sim. E agora a gente tá em Elbaf, que era o arco, pô. E o Baf da não tem história. pausa, não tem pausa, velho. Não, tanto que já essa semana agora temos capítulo novamente aí, como a gente disse, os spoilers já saíram. Alguma das coisas que a gente comentou aqui, a gente até tá segurando, porque a gente já leu esses spoilers e a gente já sabe mais ou menos algumas coisas que a gente já comentou, mas a gente não quer estragar a experiência de vocês aí, que estão ouvindo a gente do outro lado, que gostam de aguardar os momentos chegarem. Né? Até porque teremos um episódio só pra falar do 1138 também. E uma aí, outra vai coisa, explorar ali com mais detalhes. uma outra coisinha também é que o Shanks, isso aqui é teoria, e não tem nada a ver com os spoilers, que eu já estava escrito antes. O Shanks e o Shamrock poderiam ser inspirados nos lobos da mitologia nórdica, Skoll e Hathi, que perseguem a lua e o sol. Então, se a gente considerar o Figarland Garlin com aquele cabelo de lua dele, que o Shamrock persegue a lua no sentido de que ele persegue o pai dele obedecendo o pai dele, e o Shanks persegue o sol no sentido de trazer o Nika de volta para trazer o amanhecer, né? Poderiam realmente ser inspirados nesses dois, que seriam, tipo, há relatos de que os dois lobos podem ser filhos do Fenrir, e aí a gente poderia colocar o Fenrir como esse ser do Ragnarok aí no Figarland Garden, mas aí eu acho um pouquinho demais. Agora, Skoll e Hathi pros dois eu acho que funciona bem. Bom, basicamente acho que é isso, né, Strácia, por hoje. Pô, já falamos demais. Pro pessoal que queria um retorno a bordo do Sunny, teve um retorno e tanto, com mais de 1 hora de episódio aí. Nossa, falamos muito. Acho que foi bem legal, assim, a gente conseguiu fazer esse resumão aí desses 7 capítulos que a gente ficou de fora. Senti um pouco da falta do Carioca aqui pra ajudar a gente aqui a explorar um pouquinho mais. Semana que vem tá de volta. Semana que vem ele volta aí a gente vai explorar um pouco o próximo capítulo aí. Vamos me dedicar bastante nessas referências, nessas coisas. Prometo que eu vou pesquisar um pouco mais do podcast de golfe aí. Quem sabe eu não viro o Tiger Woods. Mano, necessário esse podcast, hein? Necessário. É bizarro existir isso. Shamrock e Shanks no bagulho de 2021. Bom, é isso, gente. Muito obrigado e até a próxima. Valeu. Valeu, Strass. Falou, galera. Muito obrigado, viu? Até semana que vem.